Let's say China. China. I've been saying China. 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 Afinal, qual é a relação de Donald Trump com a China? Por que sua política externa é tão volátil? E além disso, estaria a supremacia norte-americana chegando ao fim? E as guerras comerciais? O que representam para o futuro? Para entender melhor o cenário de instabilidade atual e respondermos todas essas perguntas, é necessário voltar ao final da década de 70 e assim analisarmos o papel da globalização dentro de tudo isso. A abertura do comércio chinês ocorreu em 1978, sendo o marco da volta da China como um grande ator no sistema internacional. Essa abertura ao capital externo deu início à estratégia desenvolvimentista chinesa, onde a industrialização e a infraestrutura estariam em primeiro plano, tendo o Estado como o grande regulador desse processo. Dessa forma, a China contrariou o sistema de desenvolvimento neoclássico, utilizado pelas potências tradicionais, como o Reino Unido e os Estados Unidos, e apresentou níveis gigantescos de crescimento econômico. A globalização e a transnacionalização da produção foram processos essenciais para o desenvolvimento das economias do leste asiático. Foram esses processos que transformaram a China na fábrica do mundo e inflaram a sua economia. Diferente de vários países que ficaram estagnados no subdesenvolvimento, a China e os tigres asiáticos souberam canalizar os fluxos de capital e colocar em prática planos de desenvolvimento endógenos. Mas a China tinha algo de particular, que garantiu o crescimento de 10% ao longo de mais de 30 anos, a sua população. A mão de obra chinesa é extremamente barata e disciplinada, o que atraiu investimento externo e atenuou o crescimento voltado à exportação de produtos manufaturados. Foi assim que a China, em menos de 20 anos, substituiu o Japão e se tornou o protagonista na Ásia, constituindo uma nova rede de trocas e investimentos. Em esfera global, ultrapassou os Estados Unidos e se tornou líder do comércio internacional. Os bancos asiáticos já são os mais procurados por muitos países na busca de créditos, e a balança comercial chinesa é positiva em questão de trilhões de dólares, sendo 20% de suas exportações direcionadas aos Estados Unidos da América. Seus incentivos à produção tecnológica são imensos. Energias renováveis, telecomunicação, agricultura e diversos outros setores já estão sendo dominados pelos chineses. Então, partindo do princípio de que estamos em um mundo globalizado e interconectado, onde o poder econômico reflete uma projeção global nunca tão grande na história, a China, direta ou indiretamente, ameaça a ordem mundial ocidental e, por consequência, a supremacia dos Estados Unidos. E é nesse cenário que Donald Trump constrói a política America First, que teria como objetivo declarado proteger a economia norte-americana dos efeitos maléficos da globalização. A guerra comercial é uma consequência desse cenário, e os resultados desse processo podem impactar o mundo todo. A ideia de guerra comercial está relacionada com o controle do fluxo de comércio internacional. E o que isso representa em termos de proteção ao mercado interno, acesso de consumidores aos produtos internos e internacionais, ao controle monetário. E essas condições levam a atender ou não atender a demanda por produtos, ou seja, bem-estar da população. Esse movimento começou no início do ano passado, início de 2018, com a taxação de 2 produtos relevantes para a indústria, não para os consumidores, o aço e o alumínio. Today I'm defending America's national security by placing tariffs on foreign imports of steel and aluminum. We will have a 25% tariff on foreign steel and a 10% tariff on foreign aluminum.
Então, a primeira iniciativa do governo dos Estados Unidos foi taxar esse tipo de produto como um sinal para forçar negociações. Mas por que os Estados Unidos da América tomaram essa iniciativa? Os Estados Unidos da América têm há muitos anos, e claramente desde o governo Clinton, metade da década de 90, uma dívida interna fabulosa. Na avaliação dos Estados Unidos da América, existe uma diferença entre os recursos enviados dos Estados Unidos para a China em pagamento de importações da China para os Estados Unidos, muito maior do que os recursos enviados da China para os Estados Unidos em pagamento das remessas dos Estados Unidos para a China. E a tentativa de reequilibrar esta balança é que levou o governo dos Estados Unidos da América a tomar essa atitude drástica de iniciar um aumento de tarifas. Qual é o objetivo declarado disso? Limitar o fluxo de comércio, produtos saindo da China para os Estados Unidos e, então, consequentemente, os pagamentos dos Estados Unidos para a China. A transferência de valores, então, começaria a se equilibrar sob certo aspecto. Só que, na outra ponta, acontece uma reação. Também se aumentam as tarifas lá e aí eu diminuo os pagamentos que vão da China para os Estados Unidos. A liberdade de comércio conduz o comércio internacional, melhorando a qualidade de vida das pessoas e garantindo aos consumidores um produto com melhor qualidade e melhor preço. Fica difícil encontrar bons resultados provenientes de políticas protecionistas, barreiras comerciais e tarifas excessivas. A consequência imediata da guerra comercial é a menor quantidade de produtos circulando, devido ao desaparecimento de uma parte do mercado e a desaceleração da produção. Esses processos, ao afetarem a receita dos países, causam transtornos na esfera social, resultando no aumento generalizado do preço dos produtos e na remoção de empregos. Mas, por outro lado, essas políticas desviam o comércio e geram novas demandas, que podem vir a ser atendidas por outros países, que estejam dispostos e preparados economicamente, como os países emergentes. Quando Donald Trump utiliza de políticas protecionistas para favorecer o mercado interno e os trabalhadores americanos, ele vai contra os princípios de liberdade econômica defendidos pelos próprios Estados Unidos desde sua fundação. Os trabalhadores americanos não estão perdendo emprego para a China em si, mas para a evolução tecnológica dos processos de produção, para a transnacionalização da indústria e para os diversos processos possíveis através da globalização. A China continua sendo competitiva e não serão simples políticas tarifárias que impedirão seu crescimento. A China necessita compreender o sistema e respeitar as normas internacionais. E a retórica de Trump, por outro lado, pode defender os interesses do país, mas não leva em conta o mundo à sua volta. E independente da participação dos Estados Unidos, o mundo continuará girando. Now, you endorsed Governor Romney. I did. Are you in contact with him all the time? Yes. What do you guys talk about? Just general. I tell you what, he has a stance on China, which is a country that's just ripping our heart out. I mean, we just do nothing to protect ourselves, that I really like. As a line of clothing. Now, where were these made? These were made, I don't know where they were made, but they were made someplace. But they're great. It's ties, shirts, cufflinks, everything sold at Macy's, and they're doing great. #1 selling tie anywhere in the world. #1 selling I don't know, tie normally anywhere I in the wouldn't world. wear What, that shirt, you but wouldn't wear that we shirt? also have them in white and beautiful white. Where are the shirts made? Bangladesh. Well, it's good. Okay. We employ people in Bangladesh. That's- Ties? Where are the ties They have made? to work These are too. beautiful ties. They are great The ties. ties are made in where? China? Ties are made in China.